Olá, pessoal. Sou Victor Borges da Silva, sou graduando em Estatística pela Universidade Federal da Paraíba e sou orientando de IC da professora Ana Maria Godin Valença, e hoje estarei apresentando um trabalho sobre os fatores associados ao tempo de início do tratamento das leucemias em crianças e adolescentes na Paraíba. Bem, quando a gente se depara com relação à introdução, a gente vem percebendo ainda que no Brasil, a primeira causa de mortes por doenças está entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, com relação ao câncer. E nesse cenário, a gente consegue verificar, com relação ao tempo, que o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, ele vem sendo mostrado desafiador. E dessa maneira, ele vem dependendo dos sintomas que estão sendo manifestados inicialmente e dos sinais que são encontrados, sendo muitas vezes inespecíficos. Quando a gente observa a região nordeste do Brasil, no intervalo de 79 a 2008, a mortalidade ela teve um índice de crescimento de 2 a 3% ao ano. Isso é bastante preocupador, porque assim, dessa forma, é essencial analisar quais são os fatores que podem estar relacionados às maiores taxas de mortalidade na região Nordeste, tendo com o intuito com isso que essas informações que serão descobertas e ofertadas subsidirem para o processo de tomada de decisão em nível regional. Quando a gente se depara em 2012 com a lei federal, essa lei ela estabelece um prazo máximo para o início do tratamento de câncer, com um limite de 60 dias após o diagnóstico. E dessa maneira o paciente tem direito, e é direito previsto em lei, ou melhor, direito preconizado por lei, que o paciente inicie seu tratamento com um tempo inferior, menor ou igual a 60 dias. Só que a gente acaba encontrando bastante dificuldade com o cumprimento dessa lei, e é visto em alguns estudos que no cotidiano dos serviços de saúde, esse prazo é superior do que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Com relação aos objetivos do trabalho, ao analisar a distribuição dos casos de leucemia e identificar os fatores associados ao atraso no início de tratamento em pacientes oncológicos pediátricos no estado da Paraíba, a partir do RHC, que seria Registros Hospitalares de Câncer, no intervalo de tempo de 2010 a 2016. Com isso, a nossa metodologia do estudo está dividida entre o tipo de estudo, que seria um estudo observacional, descritivo e analítico. A nossa amostra foi composta por um N de tamanho 162, que eram compostos por crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, que foram tratadas nos 4 RHCs do estado da Paraíba, com atendimento oncopediátrico, no período de 2010 a 2016. As variáveis independentes são características epidemiológicas e clínicas, e a variável dependente seria o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento para verificar o cumprimento da lei, se a lei está sendo realmente efetivada. E a nossa análise de dados foi realizado um teste Q quadrado de Pearson com alfa de 0,05 para verificar a associação entre as variáveis independentes e o intervalo do tempo entre o diagnóstico e o início de tratamento, sendo o desfecho categorizado em menor ou igual que 60 dias e maior que 60 dias. Principais resultados e discussão. De um total de 766 registros, no caso dos 4 RHCs do estado da Paraíba, que seriam casos de neoplasias tanto sólidas como hematológicas, foi feito um filtro para realizar esse trabalho, e desse filtro foi selecionado 162 crianças e adolescentes que estavam atendendo o nosso perfil do estudo. Dentre eles, a gente percebeu que a idade média é de 8,7 anos, com um desvio padrão de 5,6 e uma mediana de 8 anos de idade. Prevaleceram sexo masculino, com 53,1%. A faixa etária que esteve mais presente no banco foi de 0 a 4 anos, com 32,7%. A cor que foi mais prevalente no nosso banco foi 67,9%. E o primeiro tratamento mais frequente foi a quimioterapia, com 50%. E das leucemias analisadas, tivemos a leucemia linfóide aguda com maior prevalência, com 71%.
Quando nos deparamos com a tabela 1, que está sendo mostrada para vocês, ela trata sobre a distribuição do número de casos de leucemias de acordo com sexo, faixa etária, raça, cor, tipo de neoplasia, tipo de tratamento e hospital de tratamento na Paraíba, de 2010 a 2016. E vocês podem perceber que esses ciclos que estão sendo mostrados foram os dados que a gente encontrou com maior prevalência em cada variável. No sexo foi a masculina, na faixa etária foi de 0 a 4 anos, cor de pele parda, tipo de neoplasia, no caso seria o LLA, tipo de tratamento mais prevalente foi a quimioterapia. Com relação aos hospitais de tratamento, no caso, os 4 RHCs, a gente tem o Hospital Napoleão Laureano, Alcides Carneiro, FAP e São Vicente de Paulo. Dentre eles, prevaleceu-se o Hospital Napoleão Laureano, com 70,4% dos dados, e com relação ao tempo, a gente consegue perceber que 137 crianças e adolescentes tiveram um início do tratamento menor ou igual a 60 dias, que isso é algo favorável para o nosso estudo. Porém, quando a gente se depara com a tabela 2, que seria a distribuição do número de casos de leucemia em relação ao tempo para o início do tratamento preconizado por lei, de acordo com as variáveis que estão sendo estudadas, a gente consegue notar que o tipo de tratamento e o hospital de tratamento foram variáveis que deram significativas com relação ao estudo. Pois quando a gente encontra, por exemplo, o tipo de tratamento, a radioterapia, a gente tem um N de 12 crianças e adolescentes que tiveram o início do tratamento superior a 60 dias. E com relação ao hospital de tratamento, a gente pode perceber que 11 pacientes da FAP se encontram iniciando o tratamento superior a 60 dias. Dessa maneira, a gente encontra significância. E com isso, essa tabela para ser criada, a gente categorizou para encontrar associações. Como vocês podem ver, está descrito nesse template visualizado, onde variáveis com p-valor menor que 0,30, que seria a cor de pele, para testar associação, as categorias preta, indígena e amarela foram agrupadas. Com relação às implicações, a gente pode perceber que as informações do INCA, por regiões geográficas, registram maior número de casos de câncer nas regiões Sudeste e Nordeste, de 2012 a 2016. O diagnóstico precoce da neoplasia hematológica vem e se torna mais acessível, pois as alterações podem ser observadas em exames hematológicos de rotina, que acaba tendo relação com o que a gente encontrou, que grande maioria dos pacientes se encontram realizando tratamento com tempo inferior ou igual a 60 dias. E ao visualizar problemas no acesso do SUS, com excesso de pacientes nas grandes capitais, insuficiência da gestão e o subfinanciamento e a necessidade de repensar as políticas públicas assistenciais. A gente consegue perceber que ainda existem muitos problemas com relação ao acesso do SUS. A gente sabe que o SUS é de extrema importância, porém, a gente ainda encontra certos problemas que são prejudiciais para os pacientes que têm algum tipo de neoplasia com relação ao seu tratamento, porque sabemos que quanto mais tempo demora, mais prejudicial se torna as complicações que podem surgir para o paciente em questão. E com isso, dentre as crianças e adolescentes cadastradas no RHC, de 2010 a 2016, prevaleceram aqueles do sexo masculino de cor de pele parda, com idade de 0 a 4 anos e com diagnóstico de leucemia linfóide aguda. A gente também consegue notar que a maioria das crianças e adolescentes realizaram o tratamento antineoplásico em um tempo menor ou igual a 60 dias. Isso é algo bom. E, entretanto, a gente ainda consegue perceber que existe algo que fica em pendência para ter uma melhoria, que crianças e adolescentes que realizaram radioterapia ou se tratavam em um dos RHCs da Paraíba apresentaram mais chances de realizar o tratamento em um tempo superior a 60 dias. Referências. Agradecimentos à CNPq e à FAPESC por proporcionar essa oportunidade. E com isso, enfim, obrigado, pessoal, e encerro aqui minha apresentação.